Olá, tudo bem? Eu sou a Naná, mas podem me chamar de Ná, tá bom? Então, hoje eu tive a consulta com um psiquiatra, psicólogo, psicólogo, né? Então, é, bom, hoje foi assim, vou falar, né, na sequência para ficar mais fácil para eu lembrar das coisas também, né? Que minha cabeça tá que tá, né? Não consegue lembrar de tudo assim, então, né? Então foi assim, eu acordei e tal, fiquei aqui um pouquinho, né, na sala e tal. Fui dar uma olhada nos peixinhos e tal, e regar minhas plantas, essas coisas assim que eu faço durante a manhã. Aí vim aqui no PC, olhei os recados, né? Já deixei lá o joinha e o coração, né, para todo mundo. Respondi o que tinha que responder e tal. Aí quando deu 11 horas da manhã, aí foi a minha consulta, né, com o psicólogo, né, via online, Messenger. Aí tá, eu acho que hoje ele não tava assim, a fim de falar. Eu acho que ele tá, eu acho que ele anda um pouquinho assim sonolento, né, porque toda vez ele boceja, eu acho que fica lá ouvindo as pessoas falarem e dá sono, né? Agora, quando a gente conhece, assim, tem mais apego, são amigos e tal, eu acho que não dá sono, né? O papo também é mais interessante, você não tem que ficar ouvindo reclamações, que teve crise, que fez isso, fez aquilo, que você acha isso, acha aquilo, né? Mas foi legal. Bom, teve horas que eu não sabia nem o que falar, né? Porque eu fiquei assim, e agora o que que eu falo, o que que eu falo? E ele não pergunta nada, o que que eu falo, meu Deus? E eu tive que ficar pensando, né, o que falar. Bom, hoje continuou o tema, né, do meu canal, porque ele acha que... É que eu falei pra ele, né, que em partes é o YouTube que me fez mal, né? E que se ele ficasse melhor, eu poderia estar melhor também, né? É, logicamente que não culpando ninguém, eu já falo isso, né? Não culpando ninguém, é eu mesma, né? É comigo mesma. Tipo, eu fico insistindo naquilo que não tá legal, né? Mas eu gosto. Eu falei pra ele, o que me traz felicidade é ajudar as pessoas. Eu fico tão feliz, eu me sinto tão útil, né? Porque, assim, depois que eu machuquei a coluna, que eu fiquei com um problema de hérnia, né, na coluna lombar e tal, eu tenho duas. Na cervical eu tenho mais duas, assim, quer dizer, não é hérnia, mas é estreitamento, né? E os médicos falam que é coisa de velho. Tudo é coisa de velho, né? Aqui você pode ter 15 anos. Se você tá com uma dor ali, um estreitamento aqui na coluna ou alguma coisa assim, já é coisa de velho, né? Eles falam isso, né? É que é problemas que dá mais em pessoas de idade, né? Não que não vá dar nas pessoas novas. Então, mas eles chamam de coisas de velho, né? É bem assim, né? Eu hoje em dia já dou risada, mas antes eu achava ruim, mas hoje em dia nem, né, nem esquento mais, porque eu já sei como é que é. E eles falam assim na tua cara, né, que você tá velha, por mais que você esteja lá com uns 27 anos, ele já fala, ele te chama de velha, né? Então você leva aquele susto, você fala, como assim? Mas eu não cheguei nem nos 30, já sou velha, né? Mas tudo bem, né? Bom, voltando ao assunto, né? Porque senão depois eu me embanando toda aqui, esqueço. Então, depois que eu tive problema na coluna, me afetou muito minha cabeça.
porque eu fiquei 1 ano e meio sem poder andar normal. Eu andava com bengala, né, para ajudar a se manter em pé. Eu andava pior do que uma pessoa de idade. Eu acho que a pessoa de idade andava bem mais rápido que eu, né? O meu era literalmente passo a passo, né? Era bem assim, pé a pé, né? Pé a pé. Terrível. Para eu andar assim, 1 metro, eu acho que eu demorava uns 5 minutos, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, uma noção, né? Então me afetou muito psicologicamente, né? Porque eu sempre fui uma pessoa ativa, sempre gostei de andar, caminhar, pular escada, correr, subir escada correndo, descer escada correndo. E eu sempre fui assim. E eu sempre falava, né, desde pequena, não só pro Fernando, mas desde pequena eu falava, se eu perder um dia minhas pernas, acaba com a minha vida, né? Eu prefiro morrer do que perder minhas pernas. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de caminhar, eu gosto de andar, eu gosto de ir aonde eu quero, sem precisar de ajuda de ninguém, né? E é muito complicado quando você precisa de ajuda. E eu falei pro Fê que tava me afetando, né? Mas só que ele não ligava muito, porque ele não imaginava que fosse me afetar tanto assim hoje em dia, né? Senão eu acho que se ele soubesse, eu acho que ele teria dado mais atenção nessa parte, né? Mas também não culpo ele porque, sei lá, eu acho que eu não sabia assim me expressar direito, né? Para falar com ele, para ele poder entender melhor. Ah, e homem, você sabe, né? Homem, para entender bem, ainda mais que você tá acostumado com a pessoa e tal, então ela não liga muito assim, né? Agora, se for amigo, o amigo, ele ouve mais você, ele presta mais atenção no que você fala do que outra coisa, né? Agora, marido, filho, né, irmãos, não ouve muito bem o que você fala. E eu falava pra ele que tava me afetando psicologicamente, que eu tava me sentindo uma pessoa muito inútil, né? Que eu sempre eu tive que parar de trabalhar, né? Eu trabalhava aqui perto e tal. Eu tive que parar de trabalhar por causa disso. Nossa, isso me abalou demais, porque eu sempre gostei de trabalhar. Sempre, sempre. Eu ia muito feliz trabalhar, todos os dias. Sempre alegre, feliz. E ainda aqui pertinho de casa, né? E meu serviço era bom, era tranquilo, tinha as pessoas lá legais, né? Tipo as senhorinhas curiosas. E de vez em quando eu levava até bolinho de chuva para elas, e japonês não conhecem bolinho de chuva, né? Então, de vez em quando eu levava um bolinho de chuva, fazia bolo de laranja e levava, né? Ai, foi você que fez, foi, né? Não sei o quê. E elas ficaram todas felizes também, né? E eu ganhava bolachinha delas, né? E tal, e eu dava as coisinhas para ela, era sempre assim. Uma dava as coisas para as outras, né? E era muito gostoso trabalhar ali. Eu fazia revisão de saia de carro, né? É pesado? É pesado. Eu tinha que catar aquilo, olhar, virar para lá, virar para cá, olhar a pintura e tal. Fazia uma checagem geral na peça, depois colocava dentro da caixa, pegava aquela caixa pesada. Quer dizer, e é grande, né? Só a caixa era pesada. Imagina com a peça dentro, né? Então, era bem complicado nessa parte, né? Então, eu ficava carregando peso, não sei o que, não sei o que. Acabou que afetando minha coluna mais rápido. Até uma menina, quando eu saí de lá do serviço,
Ela perguntou pra mim, ela falou assim, você machucou aqui? Eu falei pra ela, eu não sei. Porque a hérnia, ela fica ali quietinha durante muitos anos, pra depois ela, né, e tal. Eu falei, eu não sei. Falei pra ela, não sei. Eu não falei que não e nem que sim. Eu falei, não sei, né? Porque quando a gente se machuca na empresa e tal, é a empresa que paga, né? Então, mas eu não queria prejudicar eles, né? Também. E os médicos também iam ver que era de faz tempo e tal. E eu nem sei onde foi. Pode ser nesse daqui, ou pode ser no emprego anterior que eu tive, né? Que eu carregava muito peso, que era autopeças também, coisas de carro. E era muito pesado, o dia inteiro catando em coisas pesadas, né? Mas nunca tive preguiça para esses negócios, sabe? Ah, o trabalho é pesado e sujo. Não importa para mim é trabalho. Eu vou ali para trabalhar, não vou ali para ficar olhando pro teto, né? Eu preciso ganhar o meu dinheirinho para comprar meu café da manhã, né? Meu almoço, minha janta, né? Pagar minhas contas e tal. Eu vou ficar olhando para roupa se tá sujo, né? Eu vou olhar para minhas unhas que estão toda cascuda, machucada e tal. Não. É meu serviço? É meu serviço. Eu faço. Agora tem pessoas aqui que escolhem serviço, né? Aí chega no Brasil e fica metendo pau. Ah, porque lá é trabalho de escravo, porque trabalho é sujo, porque não sei o que, e fala um monte de coisas ruins. E não é bem assim. É pessoas preguiçosas que não gostam de trabalhar, né? Que reclama de tudo. Porque aqui você é um peão, né? Você é um peão, você não é chefe nem nada, você é um peão, né? E você vai trabalhar na fábrica, você vai trabalhar no sujo. Se você escolheu autopeças, vai trabalhar no sujo e no pesado. Eu gosto, amo trabalhar com autopeças. É pesado? É, né? Mas eu gosto, né? Eu gosto porque eu gosto de trabalhar, pega uma coisa aqui, leva ali, entendeu? Eu não gosto de ficar parada no mesmo lugar, parecendo uma estátua, um robô. Ficar fazendo as coisas assim, parecendo um robô. Eu não gosto. Eu já trabalhei na Sony também, fazendo câmera, fazendo filmadora. É horrível. Fica no mesmo lugar ali durante muitas horas e fica lá o tempo todo assim, ó. E olha, e as pecinhas tudo pequenininha. É levinho, é limpinho, mas eu não gosto, né? Não gosto mesmo. Eu gosto de pegar no pesado mesmo, no sujo, que seja, né? Eu gosto de serviço assim, agitado, porque eu sou uma pessoa agitada. Eu não gosto de ficar parada no mesmo lugar, né? Você trabalha pra caramba? Trabalha, porque não é só das 8 às 5. Você trabalha das 8 às 8, porque se você não faz hora extra, você não ganha o suficiente para passar o mês, né? Então você tem que fazer hora extra. Então quanto mais hora extra você faz, mais você ganha. É bem assim, né? É igual no Brasil, pessoas que trabalham das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, vai ganhar o que no final do mês? Não ganha quase nada. Então, se você quiser um dinheirinho extra, você tem que fazer hora extra no trabalho, não é verdade? A não ser que você trabalhar com um serviço muito, muito bom, né? E hoje em dia já não dá para escolher. Hoje em dia você tem que fazer aquilo que tem, né? Não dá para ficar escolhendo serviço. Ou você trabalha para poder conseguir sustentar dentro de casa, pagar as contas, ou você passa fome, né? É bem assim, não é? Então, é, eu posso falar que nos anos 90 aqui no Japão, era bem melhor do que da época que eu vim, né? Eu vim nos anos 2000, né? E para quem veio nos anos 90, nossa, comprou casa no Brasil, fez um monte de coisa, mas também, ó, ralou também, né?
E dava para escolher trabalho naquela época. Hoje em dia já não dá. E hoje em dia subiu mais coisas aqui, né? Esses dias mesmo subiu o preço de muita coisa. Quer dizer, eu fiquei, como assim subiu, né? Eu não vi em lugar nenhum, né? Tipo assim, subiu. Em menos de um ano, as coisas subiram, né? E quer dizer, além de a gente ter subido o imposto, ainda subiu o preço das coisas, né? De tudo, de muita coisa, né? Subiu. Então, quer dizer, daqui a pouco é o que eu falei, né? A gente vai comer o quê, né? Bom, enfim, voltando àquele assunto, depois que eu fiquei com um problema e tal, né, na coluna e tal, aí fiquei 1 ano e meio sem caminhar direito, não conseguia caminhar muito bem, e isso afetou demais, né? E então, quer dizer, foi acumulando coisas, né? Então, eu pensei, o que que eu vou fazer? Foi aí que eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer crochê, né? Vou fazer crochê e vou postar no YouTube, porque eu gosto de ver os vídeos das pessoas. E eu acho legal e tal. E eu acho que eu vou tentar fazer. E no começo eu não sabia falar muito bem. Eu achava que eu tinha que falar bem devagar, bem calma e fazer bem devagarzinho. Aí as pessoas reclamavam. Aí eu acelerei um pouquinho na hora de falar e tentava fazer devagarzinho. Aí acharam ruim também. Aí eu acelerei um pouco, né? E falei um pouco mais rápido. Aí acharam ruim também, porque falava que não tava vendo eu fazer. Aí eu falei, gente, o que que eu faço, né? Como é que eu faço? Aí eu falei, sabe uma coisa? Então eu vou fazer normal, vou fazer, né? Se alguém reclamar, eu vou falar assim, assiste de novo, né? Assiste até entender. Porque o problema, muitas vezes, não sou eu. É a pessoa que está assistindo. Se ela não entende, eu tenho culpa? Não, né? Eu não tenho culpa. Tem dúvida? Pergunta, porque é educado perguntar. Não fica jogando pedra, não falar um monte de palavrões aí, né? Querer ofender o outro. A pessoa não tem obrigação de ensinar. Ela tá ali porque ela gosta, e como eu tô falando de mim, eu gosto, eu amo ajudar as pessoas e eu gosto de ver as pessoas felizes, né? E se a pessoa não entendeu, ela pergunta, eu vou lá responder, né? Mas tem gente não, tem gente que vai lá e fala um monte. E eu tenho que ficar quieta. É esse que era o problema. Eu tinha que ficar quieta, engolindo, como diz, engolindo o sapo. Eu tinha que ficar engolindo, 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 né? O tempo todo. Tinha dias que eu já via, né? Eu acordava bem, eu ia ver os recados, porque era a primeira coisa que eu via. Eu já ficava de mau humor, né? Aí eu via aqueles recados mal criados e eu tinha que ficar quieta. Eu falava pro Fê, não é justo as pessoas falarem tudo que elas querem e eu ficar quieta, né? Eu sou obrigada a ficar quieta. Poxa, eu faço vídeo, tá, tudo bem, mas a pessoa assiste se ela quer. Se ela não entendeu e não gostou, alguma coisa assim, passa para outro, né? O outro é melhor. Ah, eu expliquei melhor, eu mostrei melhor. Ah, então tá bom, né? E vai fazendo assim, porque a gente faz isso, né? Igual, tipo, no YouTube tem várias pessoas que ensinam várias coisas, diversas coisas, né? Tem um canal que é melhor que o outro,
né? Porque mostra mais detalhes, fala mais com calma e a gente explica melhor e vai explicando, por mais que ele explique 2, 3 vezes a mesma coisa, mas você realmente entende, né? E não é assim, né? Então tem muitos canais de planta e eles ensinam, cada um tem um método, né? Ou para plantar, que seja, tem vários métodos, então ele ensina um, depois ensina outro e vai assim, né? E no final das contas, dá na mesma. A flor vai brotar, né? Não é assim? Então, é a mesma coisa de crochê, de tricô, de, né, biscuit, de não sei o que. Tudo é assim, né? Se uma pessoa não explicou bem, aí você vai assistir outro vídeo dela. Se ela não explicou bem, você vai assistir outro. Pelo menos 3 chances eu dou. Se realmente ela realmente é, não explicar direito, né, o que ela tá fazendo e tal, aí eu vou passar para o outro canal, né? Então eu acho que assim, eu não vou xingar. Nunca, nunca, nunca xinguei ninguém. Eu já vi pessoas fazendo uns trabalhos horrorosos de crochê. Muito, muito feio, horrível, horrível. Eu nunca fui lá e falei, nunca, né? Porque eu acho que a gente deveria incentivar, né? Não rebaixar a pessoa, né? Igual eu já vi trabalhos horrorosos também, horrível. Eu acho que meu amigurumi não é tão feio como alguns que eu já vi, né? E olha que meu amigurumi é muito feio. É horrível. Tadinho, olha ali aqui, ó. Horrível meu amigurumi. Porque eu não sei fazer amigurumi, né? Aquelas bonequinhas, aqueles corujinhas e tal, não sei o que, gatinho, cachorrinho e não sei o que. Eu não sei fazer, né? E eu não quero aprender porque eu tenho que ficar contando e eu não gosto de contar. E os pontos são muito pequenininhos, então eu não tenho paciência, né? Então é quando é assim, né? Quando a gente não quer, não quer. Agora teve uma pessoa que falou assim no meu canal: ai, uma blusa que eu postei faz pouco tempo. Ai, tem. Quanto que ela falou? 30 propaganda. Sem chance. Eu peguei e falei assim: olha, esse vídeo tem 1 hora e pouco. Eu assisti ele do começo ao fim. Sabe quantas propagandas apareceu pra mim? 2. Uai, eu tô postando um negócio de graça, né? E é com as propagandas que eu ganho alguma coisa. Mas pra você que tá assistindo é de graça, né? E ali tem o passo a passo. Se ela quer fazer, ela vai assistir. Se ela não quiser, o que que eu posso fazer? Não é verdade? E acha ruim. E continuo assistindo meus vídeos antigos que tem a luva. Aí a pessoa fala: ah, essa luva tá atrapalhando. Ah, tá bom. Sabe que eu não falo mais nada, né? Não falo mais nada. Eu falo assim: uai, mas a minha luva não tá atrapalhando. É você que tem que prestar atenção ali onde é o mais importante para você, né? Não nas minhas luvas. A minhas luvas tá do lado. Você tá olhando para os lados, você não tá olhando no meio. Porque aqui, ó, é o meio. Onde eu tô fazendo, é aqui, ó, que você tem que olhar. Não ficar ali olhando pro lado. Aí tá a mão aqui, ela tá olhando aqui, ó. Ou ela tá olhando aqui. Ela não tá olhando no meio, né? Igual tipo, eu, por exemplo, se o Fernando estiver ouvindo música e eu estiver lendo aqui, o meu foco tá aqui, lendo. Eu nem escuto que música que ele tá escutando. De jeito nenhum. O meu foco é tanto, né, naquilo que eu tô prestando atenção,
que eu não escuto nada ao meu redor. Nada. Eu sou bem assim. Se eu tô assistindo uma coisa aqui e o Fê tá assistindo outra coisa na televisão e tá ali o som pá, pá, pá na minha orelha, porque fica bem uma caixinha, né, na minha orelha ali, ó. Mas eu tô com um foninho aqui, ó, desse lado, que eu nem pá, não escuto que é o que ele tá assistindo, porque o meu foco tá ali, né? Então é a mesma coisa. Se eu tô com a unha pintada ou tá feio, ou horrorosa, como realmente tá feio, horrorosa, é porque eu não faz muito tempo que eu não faço. Isso também atrapalha? Unha pintada não atrapalha. Unha pintada não atrapalha. Eu sei porque eu já assisti uma pessoa que faz umas coisas lindas, maravilhosas, e ela sempre tem aqueles unhão desse tamanho assim, ó, pintado daqueles monte de coisa, um monte de pedrinha, não sei o que. Não atrapalha. Por quê? Porque meu foco tá ali, ó, né? Então eu sempre falo, a pessoa quer fazer, ela consegue fazer. Nada atrapalha, né? É, cada um é cada um. Eu não sei como é que ela enxerga, mas ao invés de olhar pra frente, ela tá olhando pro lado, então o que que eu posso fazer, né? Não é minha culpa. Isso não é minha culpa. Então não adianta falar isso pra mim, né? Eu acho, né? Eu não posso fazer nada. Porque tipo assim, se eu tô com luva no inverno, eu vou passar frio, né? Eu vou passar frio só porque ela quer? Não, vou nada, né? É, eu tenho que pensar em mim. Aqui na sala é hiper frio, hiper gelado. Quando chegar o inverno, então eu vou sofrer pra caramba, né? Porque eu tô do lado da janela, né? E tipo, aqui no Japão, aqui onde eu moro ainda tá calor, mas ali lá em cima, né? Lá em cima, lá no Japão, lá em cima, já tá 0 graus, já tá nevando, né? E aqui não, e aqui tá um calor do caramba, né? Bom, enfim, é isso. A gente, eu e o psicólogo falou sobre o meu canal hoje. Ele perguntou pra mim, é, assim, tipo assim, como eu era antes que piorou hoje. Aí eu falei pra ele, paciência. Antigamente eu tinha uma paciência que, meu Deus, era, era demais a minha paciência. A minha irmã ficava até irritada comigo. Ela falou, nossa menina, você tem tanta paciência que não sei o que. Eu, aham, e eu era bem calma. E eu era estressadinha, mas assim, era bem pouco, né? Agora, hoje em dia, eu não tenho paciência nenhuma e eu sou muito estressada. Qualquer coisa eu estresso, né? Então, eu tenho que melhorar essa parte. Eu melhorando essa parte, eu acho que tudo vai melhorar também, né? Então eu tenho que melhorar essa parte. Aí, quer dizer, eu nem perguntei pra ele o que que eu devo fazer, porque eu que tenho que saber, né? O que que eu devo fazer. Então eu tenho que ter calma, paciência, respirar fundo e bora lá, né? Eu falei pra ele, sabe por que que eu não aprendi a falar assim, japonês? Assim, uma conversação longa e tal, não sei o que, fluente, né, que eu quero dizer, é porque eu sou muito estourada, né, e então, para não ficar tão longo, no próximo vídeo eu falo pra vocês por que que eu, o que que eu, por que que eu não posso aprender a falar japonês, né, é uma situação que eu passei que, nossa, se eu soubesse falar assim, sabe, tal, eu tinha acabado com uma pessoa, né? Então no próximo vídeo eu falo sobre isso, se eu lembrar, tá bom? Então, por hoje é só, vou continuar no outro vídeo que fica mais fácil, né? Pra continuar falando, tá bom? Porque já vai dar meia hora.
Senão é muito blá 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 pra vocês escutarem, né? Então, um beijo e não esqueça de se inscrever no meu canal, gente, pelo amor de Deus, né? Eu tô pedindo, se realmente gosta de mim, então me ajuda, pelo amor de Deus. Oh. Beijos, tchau, fica com Deus.